Fala aí galera, tudo bom com vocês? Já que o tema de hoje é livro, eu venho apresentar para vocês os meus bebês que vocês não conhecem, vocês só veem um pouquinho que fica aqui, mas tem muito mais aqui em cima, vocês vão ver só. Se eu cair da cadeira, esse vídeo não vai ao ar, tá? Então se foi porque eu não caí. Aqui, ó. Deixa eu ajeitar. É porque é muito fio, é muita coisa, mas eu quero mostrar pra vocês. Olha só, os meus bebês. Tem lá em cima. Aí tem aqui. Tem aqui. Eu amo todos. Uns um pouquinho mais, outros um pouquinho menos. Tem mais um pouquinho aqui. E na verdade falta coisa pra caramba, gente. Eu tenho uma lista de livros que eu ainda não tenho, que eu preciso adquirir. Então, se você ama ler assim como eu, não sei se você consegue ler, nunca vou parar de comprar livros, nunca vou ler todos os livros que tenho para ler, nunca terei dinheiro, mas sempre terei livros, gente. O amor da nossa vida. Então, se você se identifica com isso, já se inscreve no canal, deixa seu like e aproveita que você vai gostar. Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim, meu nome é Angelina. Estamos de volta para mais um vídeo do canal Como Não Surtar na Quarentena. E a dica de hoje, gente, é a minha preferida, livros. E você também gosta de ler? Então, se inscreve logo nesse canal antes que você se esqueça, hein? Ativa o sininho, clica no like e já coloca nos comentários quais os livros têm te ajudado a passar esse período de pandemia e quais os livros você ainda tem vontade de ler para a gente poder interagir mais, tá? Na verdade, eu preciso confessar uma coisa, que eu acredito que se você que estiver me ouvindo for um leitor assíduo, talvez você vá entender melhor o que eu estou falando. Sempre que a gente gosta de ler, a gente quer que todo mundo leia todos os livros que a gente gosta. A verdade é essa. A gente sabe que existem gostos diferentes, a gente tem que respeitar, mas se alguém pede uma indicação, você quer porque quer que todo mundo leia todos os livros que você gosta. Então, se eu pudesse, eu faria esse vídeo hoje falando de todos os livros que eu gosto. E vocês viram que não são poucos, né? Mas eu pensei bastante, filtrei bastante e consegui chegar numa lista. Eu resumi em 3 autores e 3 livros que eu acredito que sejam importantes para qualquer pessoa, independente do seu gosto, independente da sua área de atuação, da sua idade, né? São livros que, seguindo desde o início, o princípio, vão te trazer paz, tranquilidade, ensinamento, algumas risadas e que com certeza valem a pena a leitura. Caso você não se identifique também, não tem problema nenhum, mas eu espero que sim, acredito que sim, porque são livros que muita gente realmente gosta, tá? Então a gente vai começar falando pelos autores, que aí você já tem um leque bem vasto de livros para pesquisar, caso você se identifique com esse autor, tá? E, começando, mais uma vez valorizando a nossa cultura nacional, a gente tem a Thalita Rebouças. Gente, se eu contar para vocês, eu virei fã dessa mulher sem ter lido nenhum livro dela, acreditam? Eu assisti uma entrevista dela, se eu não me engano, no G1, há muitos anos atrás, e eu só pensava assim, meu Deus, que mulher inteligente. Os livros dela devem ser fantásticos, porque ela é muito inteligente. E aí comprei o primeiro livro, que foi esse, por sinal. Está autografado por ela, eu tive a oportunidade de encontrá-la umas 2, 3 vezes. Aí, numa das vezes, eu consegui esse autógrafo. E comprei esse livro para ver, né, se era realmente bom, tão bom quanto eu achava que era, e não me arrependi. Então, eu tenho todos os livros da Thalita Rebouças, eu indico ela para todo mundo, de todas as idades. Eu sei que o público é infanto-juvenil, mas você é adulto, você também se diverte. Você é adulto, você também aprende. Então, para ser ainda mais específica, eu indico nesse vídeo Thalita Rebouças, a série Fala Sério. A gente tem Fala Sério mãe, pai, irmão, irmã, amiga, professor, amor, Fala Sério filha. Então, assim, ela tem várias séries de livros. Essa série, Fala Sério, é a mais divertida. Por isso que eu estou indicando para vocês e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Coloca aí nos comentários se você já leu algum livro da Thalita Rebouças, se você gosta dela, ou se você indica algum outro livro dessa mesma linha de raciocínio. Beleza? E vamos pro próximo. Esse aqui, que eu vou pegar, ele não é brasileiro.
tá? Porém, ele também é bem famoso por causa das suas histórias, dos seus estilos literários, né? Ele é até comparado a muitos outros autores de público semelhante, que é o Rick Riordan, mais conhecido pelos fãs como Tio Rick, que a gente ama esse homem, gente. E o primeiro livro que ele lançou foi esse aqui, Percy Jackson e o Ladrão de Raios. Se você viu esse filme e você não gostou do filme, você tá certo, não precisa se sentir culpado não, porque esse filme ficou uma bosta. Desculpa, Tio Rick, se você estiver vendo esse vídeo, beijo no seu coração. Mas o filme ficou uma bosta, o 2 também ficou uma bosta. Porém, quando me indicaram esse livro, eu não queria ler por causa disso, porque eu falei, gente, o filme ficou uma porcaria. E aí a pessoa me lembrou daquilo que todo leitor sempre sabe, mas às vezes a gente esquece, que o livro é sempre, sempre, sempre melhor do que o filme. Sempre vai ser. Ah, mas o filme é bom, então você pode ter certeza que o livro é maravilhoso. Não tem erro, não tem como ser o contrário. Então, na verdade, me emprestaram, eu li, eu gosto de mitologia, então, na verdade, essa indicação é mais para quem gosta, além de aventura, ficção, se você também gosta de histórias de mitologia, porque só fala sobre isso, praticamente. Então, eu li e realmente me apaixonei, me encantei, e hoje eu tenho todos os livros do Rick Riordan, de todas as coleções dele, que ele tem Percy Jackson, tem de mitologia nórdica, tem de mitologia egípcia, tem mitologia romana e mitologia grega volta e aparece em vários outros livros, que é o que ele gosta mais. E uma das coisas que mais me conquistou nele do início é que, caso você nunca tenha visto o filme, ou caso nunca tenha lido o livro, a característica principal que ele colocou nos semideuses, né, que são os personagens principais, que são filhos de deuses humanos, é que todos eles têm TDAH. E por que ele fez isso? Porque o filho dele tem TDAH. É um transtorno de desenvolvimento, né? Assim como o autismo, por exemplo. E ele fez isso como uma homenagem para o filho se sentir mais aceito. E muita gente dessa comunidade ficou feliz com essa representatividade, com essa visibilidade. Então, ele me conquistou logo de cara, é um excelente escritor, as histórias são excelentes e ainda parece ser uma excelente pessoa. Então, até agora, os 2 autores que eu indiquei para vocês. A Thalita são mais histórias de adolescentes, histórias que poderiam, né, acontecer comigo, com você, ou até aconteceu, contando de uma maneira leve e divertida, que vai te tirar muita risada. Já o Rick Riordan são histórias um pouco mais sérias, né, porque são romances, são livros mais grossos, né, porém também tem risada, também tem distração, depende muito do seu estilo e do seu gosto. Eu estou indicando porque realmente a maioria das pessoas que conhece se apaixona. E eu, pessoalmente, a última saga dele, que é A Profecia de Apolo, é a mais engraçada de todas, gente. Olha, eu passo mal de rir com Apolo. Só Jesus, com Apolo que ele escreveu, né? Mas enfim. Então, já temos aqui 2 autores, Thalita Rebouças e Rick Riordan. O terceiro autor, aí a gente já parte, já ficou mais difícil ainda falar sobre ele. A primeira coisa boa dele é que ele também é brasileiro, tá? Só que eu não consegui escolher um livro dele para poder falar com vocês. O máximo que eu consegui fazer foi selecionar 3, que é o Dr. Augusto Cury. Com certeza você já deve ter ouvido falar dele, e talvez você nunca tenha dado atenção a ele, porque os livros dele são intitulados como autoajuda, e de certa forma é autoajuda, só que assim, se você nunca tiver pesquisado sobre autoajuda na sua vida, eu posso te explicar que existem 3 tipos de livros de autoajuda, 3 níveis diferentes. Existe aquele tipo de livro de autoajuda que, na verdade, não ajuda em nada, que só fala assim, não fica triste por você ter problema, todo mundo tem problema, a vida é assim. Já li muitos assim que me deixavam com raiva, mas tudo bem. E existe, em segundo lugar, alguns livros de autoajuda, que eu acredito que seja aí que se encontram os livros do Augusto Cury, que são livros que falam assim, tá, você tem problemas? Tudo bem, todo mundo tem, mas
tem problemas que dá para serem resolvidos. Vamos ver quais dos seus problemas a gente consegue resolver da melhor maneira possível. Então ele te abre uma esperança, entendeu? Por isso que eu gosto dos livros do Augusto Cury. Para mim, existe um terceiro nível de livro de autoajuda que eu não cheguei a colocar aqui, mas que é aquele autoajuda que é para te dar soco na cara mesmo, para você acordar para a realidade e bora para frente. Mas esse é um pouco mais pesado, então nem todo mundo se adapta. Já Augusto Cury não. Augusto Cury, quem lê ama, quem lê se apaixona. Então eu separei aqui os meus 3 livros preferidos dele, que eu acho que todo mundo deveria ler. O primeiro é esse aqui, O Futuro da Humanidade, que é, pelo menos até agora, até onde eu sei, o único romance que ele escreveu. Então é uma ficção, é uma história de um estudante de medicina que quer mudar o mundo e acaba fazendo amizade com um mendigo. E o relacionamento desses dois traz ensinamentos para todos nós, para o resto da vida. Então é um romance, mas é maravilhoso, ele te prende até o final. Então eu tenho certeza que você vai gostar. Já os outros 2 seguem a linha de autoajuda. Então tem um tema específico e vai tratando sobre esse tema. A gente tem esse aqui, Nunca Desista dos Seus Sonhos, que, gente, é lindo, é de chorar. Porque ele realmente, ele toca na sua ferida e mostra que essa ferida pode ser curada da melhor maneira possível, basta que você queira, que você deseja. Eu fico até um pouquinho embargada falando dessas coisas, mas vai passar. É porque eu lembro do impacto que o livro teve na minha vida. Realmente é um livro muito bom e que eu indico. E o último, porém não menos importante, que para mim foi um divisor de águas na minha vida, foi maravilhoso, eu já li ele várias vezes e pretendo continuar lendo enquanto eu for viva, e que eu indico para todo mundo, principalmente para quem se enquadra nesse público, que é Pais Brilhantes, Professores Fascinantes. Ah, mas eu não sou professor. Mas se você tem filho, leia esse livro. Ah, mas eu sou professor, mas eu não tenho filho. Tá, mas já que você é professor, leia esse livro. Ah, mas eu não dou aula para criança. Leia esse livro. Só leia. Qualquer pessoa pode ler esse livro e aprender com esse livro. Porque ele fala da parte da educação mais importante, que é a educação emocional. Que ela deveria vir de todos os lugares. De dentro de casa, de dentro da escola, das igrejas, caso a família frequente alguma igreja, da sociedade. Só que muitas das vezes, ao invés de trazer esse conhecimento, as partes empurram para as outras. Não, é a escola que tem que ensinar, não, é a casa que tem que ensinar. E esse livro mostra que, na verdade, se você unir forças, se os pais se unirem aos professores e os professores se unirem aos pais, é possível transformar a vida de pessoas, por mais difícil que seja, por mais empecilhos que a pessoa tenha. De repente a pessoa mora num lugar totalmente paupérrimo, que não tem acesso a nada. Mesmo assim, ela tem chances de crescer e de se tornar uma pessoa maravilhosa, um adulto exemplar, com base nas informações que ele colocou aqui. Eu não cheguei a falar um pouco sobre ele, mas eu vou ler aqui só para vocês entenderem como ele é importante. Ele é psiquiatra, pesquisador de psicologia e escritor. E ele ainda tem formação também em filosofia. Ele atua nesses 3 ramos: psicologia, psiquiatria e filosofia. Tá ficando tarde, a língua tá travando. Mas esse livro é maravilhoso. É maravilhoso. Sei lá, eu sei que é difícil escolher um dos 3, mas se me pressionassem muito, eu diria que esse aqui é o fundamental. Pais Brilhantes, Professores Fascinantes. Independente de você ter ou não filhos, de você ser ou não professor. Esse livro com certeza vai mudar a sua vida. Então, vamos para os próximos. A gente já falou da Thalita, que é uma jornalista carioca, que fala para adolescentes, mas que pode ser ouvida por todos os públicos, porque é muito divertido. Depois a gente foi para o tio Rick, que escreve sobre mitologia, ele é professor de história, e escreve histórias sobre semideuses e mitologias, de uma forma geral, com histórias de aventura, romance, fantasia e muita diversão.
Depois fomos para o Dr. Augusto Cury, que adora arrancar lágrimas da gente, mas sempre com muito cuidado, com muito carinho e com muito aprendizado, principalmente. É o tipo de leitura que não é para você ler rápido. Você tem que ler, pausar, respirar, pensar sobre aquela informação. Eu costumo chamar de livro técnico, que aqui em casa eu tenho livros de diversão e livros técnicos. A Thalita e o tio Rick, por exemplo, são livros de diversão, livros para você que você quer chegar no final para saber como é que acaba a história. Agora, livros como o Dr. Augusto Cury são livros técnicos, que são livros para refletir, porque eles trazem mensagens muito importantes e muito valiosas. Os outros 3, que eu falei que ia falar de 3 autores, já falei dos 3, e eu separei aqui 3 livros à parte. São livros de ficção, mas que trazem ensinamentos também, na minha opinião, para qualquer pessoa. Eu só acho que, se a gente for falar em relação à classificação indicativa, a Thalita e o Rick servem para qualquer idade. Mas do Augusto Cury em diante, eu acredito que adolescente não vai se prender muito, a não ser que ele goste. Mas então é um livro mais para adultos, mas não significa que tenha alguma coisa de restrição, não tem, tá? Só que são livros mais sérios, dependendo do perfil do adolescente, pode ser que ele não se prenda, tá? Quais foram os livros que eu separei? O primeiro é esse aqui, que ele é bem famoso. A Arte da Guerra. Se você tem formação em administração, RH, psicologia, ou se você atua na área da liderança, né, acho que direito também tem isso, você com certeza já ouviu falar sobre esse livro. Esse livro aqui é um pouco complicado você explicar um livro técnico, porque ele é autoexplicativo quando você o lê. Mas, no geral, são anotações de princípios utilizados na guerra mesmo, na guerra da China, se eu não me engano, há muitos anos atrás, sei lá, acho que 200 mil anos atrás, aqui, ó, entre 544 e 496 a.C. É muito antigo. São princípios que o general ensinava para os combatentes para que eles tivessem mais chances de vencer a guerra. Por sinal, esse ano saiu o filme da Mulan, dá para fazer um link legal com esse livro com o filme da Mulan, mas beleza. Depois que passaram para um papel, esses princípios, eles chegaram à conclusão que, na verdade, são princípios que podem e devem ser colocados também na nossa vida pessoal e na vida profissional, porque também traz resultado. É só você substituir o exército oponente, por assim dizer, substituir eles pelos seus concorrentes, os concorrentes da empresa onde você trabalha, entendeu? Então, substituir o objetivo que seja conquistar um território inimigo ou por bater uma determinada meta. Então, eu tenho certeza que esse livro ele vai te ensinar muita coisa importante, vai fazer você refletir sobre muitas coisas e vale muito a pena ser lido. Então, o próximo, ele tem uma linha parecida com o da Arte da Guerra. Ele é voltado principalmente se você trabalha em cargos de liderança. Mas, na minha humilde opinião, principalmente por eu ser de RH, eu acho que todos os livros que nos ensinam a lidar com pessoas da melhor maneira possível são livros que devem ser lidos. E esse livro aqui é fantástico. O Monge e o Executivo, uma história sobre a essência da liderança. Eu levei anos para dar um voto de confiança nesse livro, porque, não sei, por algum motivo ele não me chamou atenção, eu já tinha ouvido falar, mas não bateu. Tem aquele negócio de a gente não julgar o livro pela capa, mas todo leitor faz isso. Eu já comprei livros por causa da capa e já deixei de comprar livros por causa da capa. Eu não sei se é essa capa que não me agradou, mas a história é fascinante. É muito fascinante. Fala muito sobre relacionamentos interpessoais, né? Tanto comparando a parte corporativa, né, dentro das empresas, como também dentro de casa, na vida pessoal. Então é um livro que, para mim, todo mundo deveria ler. Tá? Então, coloque aí na sua listinha de indicações. E por último, né, principalmente pensando nesse momento que a gente está vivendo, que é um momento complicado, eu sempre gosto de falar um pouco sobre a importância da espiritualidade, que é diferente de religiosidade.
né? Independente da religião que você tenha, você pode se considerar uma pessoa espiritualizada mesmo não tendo uma religião, mas eu não vou entrar nesse assunto. Eu só quero dizer que para algumas pessoas é bom ter contato com coisas relacionadas à espiritualidade, porque trazem paz, trazem tranquilidade. Então, eu escolhi um livro, que é um livro de ficção, é importante falar, porém, é um livro que mexe muito com os nossos conceitos e os nossos dogmas e as nossas definições, por assim dizer, religiosas, que é o livro A Cabana. Caso você queira testar para saber se ele faz o seu estilo ou não, você pode ver o filme, que o filme foi bem feito. Obviamente o livro é melhor, mas o filme foi bem feito, então com o filme você já consegue ter uma ideia do livro. É para chorar? É história de chorar. Se prepare, guarde os lencinhos. Se você estiver na TPM, ou se você já chorou muito nessa pandemia e não quer chorar mais, esquece essa dica. Foca nas outras. Eu precisava falar sobre esse livro, porque é uma história fora do normal. Eu tive a oportunidade até de ver o autor na Bienal, mas de depois conhecer um pouco mais sobre ele em outros livros, ver um documentário. É um cara, parece ser, né, um cara super do bem, super zen, que só quis mostrar qual era a visão dele sobre Deus. E é uma visão muito bonita, uma visão que, na minha opinião, se for mesmo do jeito que ele pensou, é maravilhoso. Não tem nada o que tirar nem pôr, né? Mas é um livro que mexe, porque algumas pessoas podem se sentir ofendidas, enfim. Eu acho que vale a pena tentar. Por isso que eu falei de repente tentar com o filme, que o filme é uma coisa mais rápida. Então, se você gostar do filme, com certeza você vai gostar do livro. Isso é óbvio. E se você chorar no filme, você vai chorar ainda mais com o livro. Esse livro aqui foi o livro que eu mais derramei lágrimas na minha vida. Mas é uma excelente indicação para vocês sobre reflexão, sobre vida, sobre família, sobre Deus, sobre tudo. A história se passa centrada num acidente, mas que faz com que o protagonista tenha um encontro espiritual com Deus. E é aí que a história começa. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas que eu dei para vocês. Mais uma vez, se eu pudesse, eu indicava todos os livros, porque todos que eu já li, para mim, são maravilhosos. Então eu tenho certeza que vocês também iriam gostar. Mas aqui já tem bastante, ó. Já tem bastante aqui, fora as coleções da Thalita e do tio Rick, que não estão aqui. Então já tem bastante dica para vocês maratonarem os livros também nessa quarentena. Dá tempo de fazer tudo. Se você tiver tempo livre, dá tempo de fazer tudo nessa quarentena. Dá tempo de curtir bastante. E no próximo vídeo eu volto com outra dica e outra sugestão bacana para você aproveitar a quarentena. Um detalhe importante, não sei se você percebeu, a gente está chegando perto da meta dos 1000 inscritos. E eu tenho uma surpresa, vou ter uma surpresa para vocês depois que chegar nos 1000 inscritos. Eu não posso dizer ainda o que é. Se tudo der certo, eu vou gravar um vídeo acompanhada. Eu vou ter um convidado, e esse convidado é uma pessoa bem bacana, que eu acredito que todo mundo goste, mas a gente ainda está conversando, ainda está planejando, e isso só vai acontecer também depois que eu bater os 1000 inscritos, tá? Eu estou fazendo o possível para melhorar o meu canal, estou testando agora um programa de edição novo. Essa ring light aí tá uma porcaria, eu tô doida para comprar nova, só não comprei ainda porque tá um preço de um rim, né? O microfone eu tô conseguindo ajeitar ele nesse programa que eu tô usando para poder o som ficar melhor, mas eu tô fazendo o que eu posso para trazer um conteúdo de qualidade para vocês. Espero que vocês tenham gostado das dicas. No próximo vídeo virão outras. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativando o sininho, deixar o seu like. Coloca aí nos comentários se você gostou dessas sugestões, se você já leu algum desses livros e o que você achou. Pode falar a verdade, não tem problema não. Ou se você indica outros que você acredita que as pessoas vão gostar, tá bom? Por hoje é só. Mais uma vez, eu espero que vocês tenham gostado, espero que estejam todos bem. Aguardo vocês no próximo vídeo. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.